Glória a Deus, é muita alegria, né, meus irmãos? Graça e paz a todos, muito boa noite. Eu quero dizer para você que hoje é um dia especial na sua vida, amém? Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui, eu sei que vocês gostam de responder ela. Quantos estão felizes aqui? Levanta a mão. Amém. Quem não está vai ficar na marra, amém? Até o final você vai ficar feliz, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia já comigo, vamos logo ser ousados aqui, vamos para o livro da Revelação, Apocalipse 12, 9, abre a sua Bíblia aí, já vou preparar você para receber uma palavra poderosa de Deus, amém? Quantos já acharam aí, quantos são bons de Bíblia? Quem não é bom de Bíblia, Instituto de Vencedores, amém? Vamos lá. O tema da nossa palavra hoje, queridos, é um tema muito importante para nós, para a nossa vida cristã. Esse tema, ele é de suma importância. O tema hoje, nós estamos falando sobre o poder do sangue de Jesus, sobre todo o mês de abril. Esse sangue, ele tem um poder remidor, ele tem um poder transformador, ele tem um poder de cumprir pelo qual ele foi derramado, que é nos salvar, que é nos trazer salvação. E o tema hoje, o título da minha palavra é Vencendo a Iniquidade. Vencendo a Iniquidade. Lê comigo o texto de Apocalipse 12, o verso 9. Acompanha comigo na sua Bíblia, se você não tem a Bíblia aqui, abre ela. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Feche teus olhos. Pai, nós te damos graças nessa noite, por essa palavra e por tudo que já aconteceu até aqui. Eu creio que o Senhor está movendo entre nós, fazendo milagres, abençoando as nossas vidas. Mas quero te pedir nessa noite que os nossos ouvidos sejam abertos para que nós possamos juntos aqui, unidos, Pai, no exercício da fé, sermos edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto está falando para nós sobre a antiga serpente, ou o diabo, ou Satanás. Essa é a visão do apóstolo João, e ele está descrevendo aqui, falando sobre o tentador, sobre a serpente, falando que ele foi lançado sobre a terra. E eu quero falar sobre aprender a vencer a iniquidade. Nós sabemos que o nosso tentador, o sedutor, o diabo, ou Satanás, ou a antiga serpente, ele está o tempo todo tentando nos seduzir, o tempo todo tentando nos fazer desviar do caminho. A Bíblia relata que em um determinado ponto, o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, ele era reconhecido, e aqueles que estavam com ele, como o povo do caminho, aqueles que são do caminho. Qual caminho? O caminho do evangelho do reino. E o texto de Apocalipse, João relata para nós, ele está dizendo para nós que a serpente, ou o diabo, ou Satanás, conforme, ou o dragão, que foi lançado sobre a terra porque se rebelou, desobedeceu a Deus nos céus. Ele foi lançado na terra, e diz a Bíblia que uma terça parte dos anjos caíram com ele, se transformaram em demônios, diabo, ou Lúcifer se foi chamado de Satanás. E esse povo, queridos, preste atenção, esse povo, esses anjos, que caíram, eles caíram com um propósito: tentar a Deus, primeiramente. Quando Deus criou, formou do pó da terra o homem, e levantou o homem como adorador, ele encontrou um adversário, uma oposição. Ele encontra você e eu, ou os seres humanos. Você e eu é muito, a igreja aqui é a melhor que os outros. Não, ninguém aqui é melhor que ninguém. Quando ele se deparou com a humanidade que Deus formou, ele encontrou
um opositor, um adversário, porque agora Deus formou um adorador no Éden e disse que o homem iria o adorar em espírito e em verdade. E esses demônios que caíram, eles começaram a trabalhar, seduzir a humanidade, para que não houvesse na humanidade capacidade de adorar a Deus, para que o plano dele contra Deus desse certo. Claro que uma astúcia, né? Que eu creio que o próprio Lúcifer sabia que não ia dar certo, mas ele não tinha outra saída. A única saída dele é implantar iniquidade nos seres humanos. O que é iniquidade, pastor? Vamos falar no popular: pecado. Iniquidade é o pecado. E a obra maligna do diabo é implantar isso em nós. Olha que interessante, eu quero usar o texto de Lucas 18:1, o texto do juiz iníquo, que nós conhecemos muito, da viúva que clama, né, 18:1 até o 3 ali. Essa viúva clama e pede que aquele juiz julgue a causa dele. A Bíblia está falando que o juiz é iníquo, é um pecador, é um homem que não teme a Deus. Mas olha que interessante, o quanto é importante nós orarmos e nós termos uma vida de devoção e uma vida de entrega para Deus, para poder nos santificar, ou melhor, nos separar para Deus. Por que nós precisamos disso? Porque somente pela insistência da oração, dessa parábola que Jesus cita, que essa mulher teve vitória, ou seja, ela dobrou o coração de um homem iníquo, um juiz iníquo, um homem que não iria se compadecer dela, da causa dela, mas com a insistência de orar sempre e insistir, ele julgou a causa favorável a ela. Preste atenção, quando nós oramos, queridos, nós conseguimos alcançar o nível de uma luta, como está escrito no texto de Efésios, nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra... Amém, tem gente boa de Bíblia aqui hoje, está melhorando, revisão de vista está fazendo efeito, aleluia. Nossa luta, queridos, ela não é no terreno, mas para você ter esse discernimento, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter intimidade com Deus. Caso contrário, você não reconhece a iniquidade que te domina. Pensa comigo, algumas pessoas não entendem e não encaram de forma real que as forças da maldade, seja principados ou potestades, estão dominando ela e fazendo com que ela viva na iniquidade. Sabe aquela conversa que a gente fala às vezes, o pecado de estimação? Ninguém toca no meu pecado, porque se tocar no meu pecado, eu saio da igreja, eu vou embora. É ou não é verdade? Só que muitas vezes, meu irmão, essa força espiritual, que você não tem discernimento, a palavra de Deus está dizendo que se você se render em oração, Deus vai te livrar dessa iniquidade. Por quê? Porque senão não seria verdade que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para remir os nossos pecados. Senão não seria verdade o que o texto diz, que quando o sangue nos lava, o sangue de Cristo, uma vez que nós confessamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, em arrependimento genuíno, nossos pecados são cancelados, ou seja, a sua iniquidade é cancelada. Mas nós precisamos tomar posse da oração sem cessar. Meus irmãos, eu quero motivar vocês que querem aprender a viver e vencer a iniquidade, orar sempre. Pastor, mas eu sou pecador. Tem que orar, quanto mais pecado, mais oração. Pastor, mas eu sou iníquo. Então ore, irmão, você tem dever de orar. Pastor, eu sou santo. Não precisa orar então, você é santo, já está santos. Tem gente que é muito santo, né? Tem que tomar cuidado. Eu tenho medo dos irmãos muito santos. Eu tenho medo das pessoas que são muito santas, questionadoras, que não conhecem a palavra. E eu quero abrir aqui aspas
para dizer algo que eu falei domingo aqui, e eu sigo aqui na minha palavra. Domingo eu disse que nós haveríamos de ter cuidado com pregadores que estão nas plataformas, nas redes sociais. E eu disse isso não porque não tem pessoas sérias falando nas redes sociais, nas plataformas. Eu disse isso porque se você tem um pastor, a Bíblia diz que você tem que ouvir o seu profeta e prosperar e ser salvo. Então, se você tem um pastor, é bom que você ouça o seu pastor, mas não estou aqui proibindo ninguém de acessar as plataformas e assistir quem quer que queira, ou que seja, enfim. Eu não estou proibindo e nem estou falando contra isso, e nem estou dizendo que algum pastor que está nas plataformas, até porque eu estou também, ele não tem a verdade. Mas o que me adianta ouvir alguém que não é o meu pastor? A Bíblia diz que eu tenho que obedecer o meu pastor. No meu caso, pastor Jonas, vocês acham que eu não tenho um pastor porque eu sou pastor? Eu obedeço o bispo Luiz dos Anjos e a bispa Leila Furquim. São meus líderes, são meus pastores. Se eu tiver qualquer problema na minha casa com a minha esposa, eu pego ela pela mão e vou na presença dos meus líderes resolver a parada. Amém? Então eu quero que você entenda, fecha aspas, volta para mim aqui. Eu quero que você entenda que a Bíblia, ela é uma arma nas nossas mãos, gente, ela não é só um livro escrito. A Bíblia é uma espada, a Bíblia é olha aí, tem até dinheiro caindo aqui, ó. A Bíblia é uma arma espiritual. A palavra de Deus, olha aí, ó, caiu dinheiro? Não é dinheiro, misericórdia. A Bíblia é uma arma espiritual. Obrigado. A Bíblia é uma arma que você tem que usar, preste atenção, nunca deixe de ler a Bíblia. E eu hoje meditando, e estou com uns dias aí muito cheio de coisas para resolver, e muito pensativo, buscando concluir algo, fechar algo no mundo espiritual, e estou buscando uns artigos, lendo algumas coisas antigas. Escute isso aqui, que eu quero deixar para você. Vou abrir um parênteses aqui, anote isso hoje na tua vida. Tome posse disso aqui que eu vou falar. Ó. Nunca deixe de ler a Bíblia. Hoje você deixa de ler, amanhã de crer. Logo você deixará de obedecer. E se tornará um iníquo de carteirinha. Sabe o que acontece com uma pessoa iníqua? Ela se torna uma pessoa cética. Ela não crê mais, porque deixou de ler a Bíblia, porque deixou de ter comunhão com Deus. Queridos, a maior parte, a maior fala, a maior conversa de Deus contigo vai ser quando tu estiver lendo a Bíblia. A maior revelação vai ser quando você estiver lendo a Bíblia. Eu sinto dizer para você que o profeta, ele tem um valor especial, ele pode falar pelo Espírito, mas ele não é a maior parte da fala de Deus com as pessoas, não negativo. Ele é usado em determinados momentos, e eu vou falar para vocês, o profeta de Deus, para ser usado, é num ponto muito, mas muito nevrálgico, é algo muito, sabe, que é algo que está fugindo da alçada, daquilo que Deus quer fazer. Então ele pega um homem, um profeta, alguém que tem o dom e usa. Caso contrário, irmãos, é no âmbito da alma. Porque quem fala conosco é a Bíblia. E todas as vezes que você receber uma palavra de direção, você tem que sustentar ela com a Bíblia Sagrada. Porque senão não tem valor, irmãos. E aqui não tem feiticeiro. Aqui tem homem e mulher de Deus. Amém? A igreja, ela não é composta por feiticeiros, ela é composta por filhos e filhas de Deus, que tem uma palavra, que tem uma direção, que tem um livro que é o manual para que nós venhamos viver em santidade, separados do pecado. Temos uma vida social abençoada, que abençoa o outro. Amém? E eu quero te desafiar, meu irmão, a aprender a vencer a iniquidade. Preste atenção,
como a palavra de Deus, ela sempre, gente, a palavra de Deus é tão poderosa, que independente do meu estado, ou do seu, ela nos ensina o que nós devemos fazer para vencer a iniquidade. 1 Coríntios 10, verso 13, vai dizer assim para mim e para você: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Ainda que o diabo, o tentador, ele venha tentar você, Deus já te deu coragem, Deus já te deu fé, Deus já te deu força para suportar, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? A palavra de Deus te garante. Ei, ainda que estoure uma guerra contra ti, a palavra de Deus te garante. Presta atenção, pastor, eu estou vivendo, talvez tem pessoas aqui vivendo a seguinte situação: pastor, eu estou assim vivendo uma vida de privação, de muita escassez. Presta atenção em mim aqui. Deus já te deu força para sair da escassez. Não, pastor, mas eu não consigo, meu salário é mínimo. Vai estudar. Vai estudar. Para de reclamar, para de preguiça, vai estudar. Deus vai te abençoar quando você estiver no caminho. Deus vai te abençoar. Eu sei que é bom orar, ler a Bíblia, ser santo, mas e as outras coisas? A escola, a faculdade. Preste atenção em mim. Você quer envergonhar a Deus? Quantos querem envergonhar a Deus? Levanta a mão. Quantos querem envergonhar a Deus? Graças a Deus que não tem ninguém aqui com o espírito da serpente. Se você não quer envergonhar a Deus, você tem que te preparar. Se prepara, meu irmão. Não deixe as coisas virem para você de maneira fácil. Sabe, alguém te deu uma baforada e deu. Não, irmão, tem um processo. Os meus amados irmãos que estão aqui, que vieram do Revisão de Vidas, Lucas, você tem um chamado na tua vida, mas tem um processo, meu irmão. Se você não entrar no processo, se você não se deixar ser ensinado, treinado, você frustra o propósito de Deus na tua vida. Nós precisamos entender aqui na igreja que vencer a iniquidade é se permitir ser treinado, é se permitir ser ensinado pela palavra de Deus. Estamos te dando um caminho, vai para o Instituto de Vencedores. Participa, luta, vence o tentador. Vai vir a tentação para te fazer parar de fazer o Instituto de Vencedores. Você vai fazer o quê? O que a palavra diz? Que você já tem força para suportar essa tentação. Então você vai permanecer. E o diabo vai tremer na base quando te ver. Amém? Então o tentador, a serpente, o dragão, o Satanás, ele, queridos, contigo ele não tem nada, não tem negócio contigo. Ser filho, filha. Então você tem que dizer: mas pastor, eu tenho alguns pecados. Irmão, ora, resolve. Mas pastor, eu cometo alguns erros. Eu também cometo, mas ora, busca a Deus e se arrepende. Se arrepende, irmão. Tá, pastor, mas eu já pedi perdão, mas eu continuei. Então é o seguinte, não é arrependimento, aí já é safadeza, né? Já é remorso. Teu pecado é tão de estimação que quando tu pensa nele, fala: eu vou chorar, eu estou em depressão. Você já viu o crente que fica em depressão 3 vezes por ano? Não levanta a mão, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Já viu o crente que ele tem depressão 3 vezes por ano? Ele procura o líder. Eu e minha esposa somos craque. Ele procura o líder com o mesmo problema sempre. Eu dou a direção para ele: irmão, vai lá e faz isso, isso e isso. Ele volta para mim em 2 meses, 1 mês depois, e fala: o mesmo problema, irmão? Então pode voltar, porque não tem o que falar para ti. Tu vai gastar o meu tempo, cara. O meu tempo é precioso, irmão. E o irmão volta com o mesmo problema. 1 ano depois, o mesmo problema. 2 anos depois, o mesmo problema. Não é, queridos, arrependimento. Essa pessoa está vivendo remorso. Todas as vezes que ela é confrontada a abandonar a iniquidade, o pecado,
ela chora e entra em depressão, porque é o pecado que alimenta ela. É uma pessoa que está vivendo na iniquidade, precisa se libertar disso. E a palavra de Deus está dizendo que não nos falta força. Preste atenção, se você quer quebrar, quer frustrar o ambiente do seu crescimento, continue na iniquidade. A iniquidade, ela tem o poder de quebrar os ambientes, ela tem o poder de neutralizar. Você está num ambiente de trabalho, daqui a pouco você é demitido. Por quê? Porque você é uma pessoa iníqua, que gera desconfiança no outro. Você está num ambiente da sua família, quer ver? Agora vai ficar ruim aqui para os casamentos. O marido que tem desconfiança da mulher. Eu já vi cara, gente, que ele chega na igreja, e como as mulheres sempre vão primeiro, ele fica com os ciúmes do líder. E muitas vezes um líder com um casamento consolidado diante dele, e ele se sente ameaçado. Por quê? Por causa da iniquidade, por causa do pecado. Vamos ser sincerão aqui? Vamos? Vamos ou não vamos? Posso falar? Amém ou não amém? Quem com faca fere, com faca será ferido. Geralmente o cara que ele chega muito com ciúmes de quem não tem nada a ver com a história dele, que está estendendo a mão para ajudar, é porque ele aprontou antes, e ele está com medo de receber o troco. Então o pastor, o líder, vira uma ameaça para ele. Você já viu aquele pastor, aquele líder que ele é ameaçado de morte? Quando é por esse tipo de cara, pode ter certeza que não acontece nada, porque Deus vai moer ele. Deus vai pegar ele, vai dizer: ei, não toca no meu ungido. Deus vai pegar ele e vai dizer: não toca no meu ungido, porque esse aqui está lutando para não viver na iniquidade, pois tu eu ainda vou tratar. Queridos, entendam, a iniquidade, ela te rouba, ela mina, ela contamina os ambientes, tua família, tua casa, teu trabalho, teu empreendimento, teu negócio, tua escola. A iniquidade, o pecado destrói, gente, então abandona. Não permita mais que isso venha quebrar o ambiente do teu crescimento. Preste atenção, quando tudo estiver errado, o que eu faço, pastor? Queridos, você não deve desistir. Gente, olha para mim aqui. Pastor, eu tenho um pecado muito grave. Querido, não precisa desistir. A Bíblia diz no livro de Tiago: busque o teu líder, confessa esse pecado e pede para o teu líder te vigiar. Já que você não consegue vigiar, a Bíblia manda nós vigiar, sim ou não? Mas eu não consigo, pastor, então pede para o teu líder te vigiar. Fala, líder, pode falar, pode botar a mão, eu vou te dar autorização. Pode falar que eu preciso de ajuda. Você precisa falar para o teu líder: me ajuda. Eu estou sempre fazendo esse mesmo erro, eu cometo esse mesmo erro, mas eu quero desesperadamente ser um homem de Deus, ser um cristão, eu quero desesperadamente servir a Deus. E aí você permite ele entrar, ele vai botar o dedo lá, vai falar: vamos consertar isso aqui. E aí, queridos, começa a operar algo que é poderoso, que está escrito aqui nesse texto de 1 Coríntios 10, 13, a força. Porque o teu líder vai 1, 2, 3 intervenção, na quarta tu vai dizer para ele: líder, estou liberto, venci. E tu vai poder te alegrar dizendo: nossa, como meu líder foi importante para me ajudar. Obviamente que sim, nós somos filhos do mesmo Deus, nós somos membros do corpo de Cristo, e a nossa missão é uns aos outros. Levanta o irmão do lado, levanta o irmão, não deixa o irmão de para trás. Fala: não, vamos lá, você vai vencer. Às vezes você vai passar pelo irmão, o irmão está tomando um trago no boteco. Calma, gente, não acusa o irmão. Traz o irmão para a igreja, fala: vamos curar essa cachaça marvada, vamos curar esse homem de Deus. Vê, você vai encontrar o irmão numa situação assim, que quando ele te vê, ele vai quase chorar, mas já pegou no flagra. Aí você tem que ter misericórdia, irmão. Você tem que falar: não, se Jesus não te condena, meu irmão, eu também não. Vamos lá, vamos orar. Irmão, vamos para a vigília. Irmão, vamos entrar na oração das 5, vamos entrar na oração das 23h30. Irmão, vamos buscar Deus, vamos buscar perdão, vamos sair disso. Tem sim, tem jeito para ti, mas você precisa fazer isso como cristão. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E o que está sujo, nem vou falar para não dar ideia.
Então eu quero que você entenda isso. Quando as coisas estiverem dando errado na sua vida, meu, não desiste. Quando, irmãs, olhe para mim aqui. É duro o que eu vou falar aqui. Mas quando o teu marido, que não conhece Jesus, está aprontando, se você ama ele e a sua família, perdoa esse cara. Eu ouvi um testemunho de uma mulher com 77 anos, que lutou pelo marido 35. O cara bêbado, o cara agressivo, e ela disse que ela fazia o seguinte, isso eu acredito nisso, que ela só fechava os olhos e ia para a igreja. Ela falava que o cara chegava endemoniado, às vezes batia nela, às vezes ameaçava ela, mas o que ela fazia? Ela pegava os filhos e saía quietinha para a igreja. O cara chegava e falava, aqueles pastor ladrão, estão lavando, fazendo lavagem cerebral. O cara chegava endemoniado, ela ia para a igreja. E muitas vezes ela contando que ela era agredida. Um dia, quando os filhos cresceram, porque 35 anos, né, gente, não é fácil. Os filhos cresceram. Escute isso aqui, gente, não se faz mais mulher assim, eu acho. Os filhos cresceram e falaram, mãe, vamos embora, nós vamos te ajudar. E ela falava assim, não adianta nós ir embora enquanto Deus não mudar o teu pai. Ele é o teu pai, ele é o meu marido. Se ele for embora, a gente vai viver, vamos seguir a vida. Mas enquanto ele estiver aqui, é porque as orações da mãe estão chegando e Deus vai transformar ele. O cara hoje, convertido, arrependido, dando testemunho, arrepia, rapaz, até os cabelinhos de cima do dedo mindinho. A transformação que Deus fez por conta da oração daquela mulher na vida do marido. Você não precisa desistir quando está difícil, você tem que encontrar o lugar da oração. Isaías 51 diz assim, olha que interessante esse texto, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. O profeta aqui está falando de Israel, falando que o povo aqui está sendo repudiado por causa da iniquidade, do pecado, por causa das transgressões. Ele usa a referência, aqui usa a referência no texto, de divórcio. Olha como é forte isso, de mãe. Está falando de Israel, está falando do povo de Israel, está falando de um povo que estava sendo vencido pelo pecado, pela iniquidade. A palavra está dizendo aqui que este povo que estava sendo vendido, Deus está dizendo assim, ó, por causa da sua iniquidade, eu estou repudiando. Vocês que foram vencidos pela iniquidade estão sendo repudiados. O texto de Romanos 6, 23 ou 5 diz que o salário do pecado é a morte. Queridos, preste atenção, quando nós vivemos na iniquidade, nós somos vendidos como escravo para o diabo. O Bispo Robson falou algo poderoso no culto de terça-feira. O Bispo Robson falou assim, ó, é bonito ouvir palavras bonitas, mas você não sabe como aplicar. É bonito ouvir um grande palestrante, o que adianta se você não sabe como aplicar? Quantas vezes eu já ouvi uma palavra bonita? Até eu, vejo, quando eu falo uns textos bonitos, de vez em quando eu estou inspirado, assim, eu falo uns negócios meio assim, né? Você fala assim, o que adiantou, pastor? Eu não sei como aplicar isso. Ei, presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Não é o que você fala que vai te livrar da iniquidade, do pecado. É as suas atitudes que vão arrastar você para longe do pecado. Não é o que você fala. Palavra bonita, nós estamos cheios de palavra bonita. E nós estamos cheios de motivação. Aleluia! Glória a Deus, mas se essa motivação, ela for uma motivação momentânea, ela não vai gerar nada, queridos. Vai gerar só cansaço. Espero que você
possa dormir amanhã até meio-dia para descansar. Mas quem não pode, quem vai ter que levantar às 5, faz o quê? Chora. Chora, irmão. Então o que eu quero que você entenda, o que o profeta está dizendo aqui: se nós não abandonarmos a iniquidade, seremos repudiados, queridos. Imagina no dia do Senhor: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Entenda, os limites que Deus dá nas nossas vidas são para nos proteger. Os limites que Deus traz para mim e para você é proteção. O texto de João 10:10 diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. O Senhor Jesus veio para que nós possamos vencer a iniquidade. Não importa a dificuldade que você tiver que passar, não importa o pecado de estimação, queridos, pega esse pecado e leva ele para a cruz. Põe esse pecado na cruz. Põe esse pecado na cruz. Tem muitas pessoas vivendo, sofrendo há anos, que não conseguem ter um ambiente familiar, que não conseguem ter um casamento decente por causa da iniquidade. Põe na cruz. Põe na cruz, meu irmão, para Deus te dar um marido, para Deus te dar uma esposa, para Deus te dar uma família. Põe na cruz. Às vezes nós estamos vivendo e com confronto, e que não, queridos, o confronto que tem que ter não é comigo, com o pastor, com o líder, é com você mesmo. Confronte a sua alma. Não é comigo, irmão. Tem gente que fica me olhando torto. Não adianta me olhar torto, irmão. Olhe para dentro de você e confronte a sua alma. A palavra de Deus está dizendo que tudo Ele preparou para que você vença a iniquidade. Ele diz que promove força. Ele diz que promove para você capacidade de suportar a tentação, de suportar o diabo, o tentador. Vamos para frente, o texto de Mateus ainda vai falar sobre a oração. Não os deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Teu é o poder, teu é o reino, tu é a glória, amém. Essa tentação que Jesus está falando, Ele está falando de algo de dentro. Ele está falando da tentação de dentro. Ele está falando para mim e para você, para não cair na tentação que está dentro de nós. A oração, essa oração modelo, é a oração que diz: não me deixa sucumbir, Senhor, pelos prazeres, pelos momentos. Eu sei, queridos irmãos, que nós somos muitas vezes esmagados pelo o ativismo, pelas coisas momentâneas, pelo prazer. Como é que é? Hoje as comidas saudáveis, elas não têm mais espaço. O que tem espaço é fast food. É algo que dá prazer momentâneo, mas também depois pega uma doença. Hoje nós estamos vivendo dias em que tudo tem que ser momentâneo. Por exemplo, você fala com o cara assim: ó, vamos começar, né, um empreendimento, vamos começar a trabalhar em cima. A pessoa, ela acha que vencer ou construir algo é as redes sociais, é o doutor Google, para estar pronto. Não, irmão, você tem que trabalhar, você tem que se aperfeiçoar, você tem que estudar, você tem que entender, você tem que alcançar habilidade para executar. Você não nasceu pronto, irmão. Você não é Missy Miojo. Amém? Então não se deixe sucumbir. Eu quero ler ainda João 14. Deixa eu abrir aqui o texto. João 14, 38, vamos ver. Ou Marcos, melhor Marcos. Vamos ler Marcos. Você tem na sua Bíblia, abre Marcos aí. 14, 38, o texto diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Já falei sobre isso aqui. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar, irmão, buscar a não cair na tentação que está dentro. Muitas vezes nós estamos pecando por vista. Pastor,
eu tenho um problema, eu não posso ver mulher bonita. É, irmão? Mulher bonita é a mulher que tu casou, cara. Essa é a mulher bonita que tu tem. E ponto final. Não, pastor, essa é a mulher bonita. A Bíblia diz que quando tu protege, cultiva, a tua mulher, ela é adorno no interior da tua casa. Será que não é a tua iniquidade que está te impedindo de transformar a tua mulher em um adorno dentro da tua casa? Que te ocupe toda a tua atenção? Cadê os homens aqui que vão investir no casamento? Que vão abençoar as esposas? Vai levá-la no salão e ficar 2 horas esperando. Misericórdia, mas aí tem que fazer. Cadê os homens aqui que não vão olhar para a esposa e dizer: porque lá fora tem as corpos de 7 voltas. Não, querido, você não precisa olhar para a mulher do corpo de 7 voltas. Leva a tua esposa para fazer uma caminhada no parque. Você vai na Smart Fit, já estou fazendo propaganda, faz a matrícula dela e fala: te trouxe um presente, meu amor. Foi um presente para nós dois do dia dos namorados. O que é? Nós vamos fazer uma academia, vamos ficar bonito. O problema é que falta muitas vezes, me desculpem, é pesado essa palavra, falta caráter. A primeira olhada, diz o nosso ilustríssimo Billy Graham, que já não está mais entre nós, você não consegue evitar, a segunda tu consegue. Amém? Então a primeira olhada, misericórdia, lá vem o Satanás. Vamos para Jesus. É assim, não é? Principalmente quando você encontra com mulheres vulgares, né? O meu irmão diz assim, ó: rapaz, tu viu que Satanásão, pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Eu falei: que isso, rapaz? E ele disse assim: tu viu o tamanho do Satanásão? E ele bota a mão no rosto assim e fala: vamos sair daqui logo, que eu já vou ficar doido. Aí eu disse um dia para ele, eu falei: cara, tu tem que vencer isso aí, cara. Ele falou: mas tu não viu que eu estou vencendo? Eu saí disparado. Aí eu falei: tá bom, cara, mas é uma pessoa, não é o Satanás. Mas está sendo usada pelo Satanás. Aí eu falei: ah, bom, então tá. Então deixa assim. Queridos, olhem para mim. Sobre vencer o pecado, a iniquidade. Preste atenção agora. A iniquidade, o pecado é uma ilusão da mente. Amém? Ó, olhar para a grama dos outros e achar que é mais verde que a tua é uma ilusão da mente. Tem um pecado na tua vida, uma iniquidade. Você é relaxado, preguiçoso. Não cuida da tua grama, então tu tem que cuidar, tu só tem a opção de cuidar da dos outros. Vence esse pecado, meu irmão. Que vergonha. Nessa idade, relaxado, preguiçoso. Vence isso, irmão. Aí quando tu olhar para a tua grama, tu vai ficar satisfeito. É ou não é verdade? Então nós precisamos entender que esses limites, quem vai vencer somos eu e você. Amém? Não é o fulano, Beltrano, não é ninguém, queridos. Deus está te chamando para vencer. Vença esse limite. Fique de pé no seu lugar. Eu quero encerrar. O Senhor é maravilhoso. E eu quero te desafiar a essa vitória, a vencer a sua iniquidade, o seu pecado. Quando você fizer isso, os teus ambientes, todos eles, vão ser ambientes produtivos, de crescimento, e você vai viver em paz e ser feliz. Mas não é por causa da igreja, irmãos. Olha para mim aqui, pelo amor de Deus. Não é por causa do diabo. O diabo, a palavra garante para nós que ele está vencido em nome de Jesus. Amém? É porque você ama o seu Deus, o seu Pai. É porque você quer servir a Deus. É porque você quer ser íntimo de Deus. É porque você quer viver uma vida verdadeira na presença de Deus.
É porque você encontrou esse amor verdadeiro que te supre, que te levanta, que faz com que você saiba quem você é em Cristo. Não é porque alguém te apontou, não é porque o pastor prega veemente, o pastor fala, o pastor enfrenta, não, é porque você ama viver a vida que Deus te deu. É porque você entendeu o propósito da cruz. Ei, presta atenção, me salvar, te salvar. Esse é o propósito. Todas as pessoas que habitam na terra, Deus quer salvá-las. E sabe como que elas encontrarão o amor de Deus? Através de alguém que abandonou a iniquidade. Esse alguém, levante a sua mão, diga: sou eu. Diga: eu estou vencendo. Diga: eu estou indo. Diga: eu estou andando. Diga: eu estou andando. Diga: Senhor, eu estou no caminho. Diga: Senhor, eu estou buscando vencer a minha iniquidade. Diga: Senhor, eu vou conseguir, porque o Senhor me garante. Ah, queridos, se você pode sentir essa presença, se você pode ser tocado pelo Espírito Santo, algo vai começar a mudar dentro de você. Nessa noite o Senhor, Ele entra no teu coração, e você não é mais Maria, vai com as outras. Aleluia, aleluia. Escute o texto para me encerrar de Números. Eu quero voltar na antiga aliança, capítulo 11, verso 4, diz assim. Eu quero ler esse texto com você na versão da NLTH, que diz assim: havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: ah, se nós tivéssemos um pouco de carne para comer. Com quem você está andando, meu irmão? Arruma a casa, irmão. Quem que foi que queria comer carne, que desejou voltar para o Egito primeiro? Quem foi? Os estrangeiros. E contaminaram o povo israelita. E o povo começou a murmurar. Com quem você está andando? Avalie, feche teus olhos e avalie se as pessoas que estão ao teu redor não estão te influenciando a ser iníquo. Ah, queridos, Deus hoje quer promover salvação aqui. Hoje Deus quer promover aqui, para mim e para você, libertação, livramento. Às vezes nós estamos caminhando com estrangeiros, estamos querendo agradar os outros, agradar pessoas iníquas. Entenda, você vai ser contaminado. E você pode perder a sua salvação. Você pode perder a sua vida tentando agradar a outros. Fale com o Senhor agora. Fale para o Senhor. O que você precisa? É de força interior? Você se sente só, você se sente preterido, rejeitado? O que você precisa? O Senhor vai te dar hoje. Conforme a palavra dEle, Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E eu quero que você responda essa pergunta para você. Responda para você: como eu irei vencer a iniquidade? Responda para você. Você que já respondeu, eu vou te dar o caminho. Orando, lendo a Bíblia e jejuando. Eu não sei fazer essas coisas, pastor. Então procure o seu líder. Hoje, imediatamente, procure o seu líder. Talvez essa iniquidade está impedindo os seus projetos de avançar. Pai, nós oramos nessa noite. Te agradecemos pela Tua palavra. Queremos vencer toda a iniquidade. Eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos e peço que o sangue que foi derramado na cruz, o sangue de Cristo,
seja suficiente hoje aqui para nos alcançar, para nos lavar, para nos limpar, porque nós queremos hoje ir pelo caminho da oração e pelo caminho do devocional, da leitura da Tua palavra. Nós queremos hoje ir pelo caminho do jejum e nos sentirmos limpos, lavados e remidos pelo Teu poderoso sangue. Pai, nós clamamos a Ti e cremos que em Ti temos a vitória. Todo aquele que aqui está, meu Pai, que se sente, ó Deus, rejeitado, que se sente, Senhor Deus, preterido, Deus, Tu és poderoso para tocar o coração, fortalecer essa vida, tirar essa dor, limpar esse coração, para que não venha mais a mendigar, e a partir de hoje, reconhecer o Teu amor, a Tua presença e vencer o pecado. Você que quer vencer o pecado, dá uma festa, aplauda o nome do Senhor, aleluia, te adoramos, Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos. Quantos aqui querem vencer a iniquidade? Levanta a mão. Isso. Quem não quer vencer é porque você já venceu, né, irmão? Mas você que quer vencer, deixa eu te falar algo para ti. Não desista nunca, tá? Não importa a situação que tu está aqui, não desista. Vá para Deus, vá para o caminho que eu te falei e você vai vencer isso. E deixa eu te falar, não fica chateado se algum irmão te apontar. A Bíblia, quando ela fala vigiai, é para vigiar a tua vida, não a dos outros. Tá bom? É sério? Pode procurar os originais do texto, ele está mandando cuidar da tua vida, não da dos outros. Então, quando a gente vigia a nossa vida, para que a gente possa ser auxílio para o nosso irmão. Amém? O irmão está errado, tá, mas ele vai ver em ti a capacidade de ajudá-lo. Amém? Que Deus abençoe. Deus vai usar a tua vida poderosamente, meu irmão. Levanta em direção da sua casa. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor sobre ti faça resplandecer a sua face. Que o Senhor te dê shalom, a verdadeira paz. Vá para o melhor resto de semana da sua vida. O Senhor te capacitou. Deus abençoe.